Saúdo a todos os amados estudantes da nossa Escola Bíblica Online Semeando Vidas, com a paz do Senhor. Estaremos hoje ministrando a nossa quinta aula, falando sobre as cartas paulinas. E apenas para recapitularmos as aulas anteriores, nós já aprendemos alguns tópicos. E você que assim o quiser, pode entrar na página de nossa Igreja Apostólica Semeando Vidas e buscar estes conteúdos já ministrados, que vai servir de aperfeiçoamento e conhecimento para a sua vida cristã. E para recapitularmos, quem foi o apóstolo Paulo? Falamos que Paulo, ele foi nascido Saulo de Tarso e comumente era conhecido como Paulo de Tarso, então São Paulo, Ele foi um dos mais influentes, escritor, teólogo e pregador do cristianismo, e cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento, sendo que 14 das cartas do Novo Testamento são atribuídas a ele, Sendo que 7 delas não podem ser contestadas, ou seja, a Epístola aos Romanos, Primeira Epístola aos Coríntios, Segunda Epístola aos Coríntios, Epístola aos Gálatas, Epístola aos Filipenses, Primeira Epístola aos Tessalonicenses e a Epístola a Filemão. E um fato curioso dentro dessas 14 epístolas, é que a Epístola aos Hebreus, embora não tenha o nome de Paulo, ela foi tradicionalmente considerada paulina por 1000 anos, mas a partir do século XVI, a opinião ela se moveu constantemente contra a autoria paulina e poucos estudiosos agora eles atribuem a autoria dessa carta ao apóstolo Paulo, principalmente porque a mesma ela não é lida como qualquer uma das outras cartas atribuídas a ele, e nem o seu estilo e o seu conteúdo. E nós também falamos, o que são as cartas paulinas ou epístolas, Porque uma constante nas cartas do apóstolo Paulo é a afirmação que ele faz da sua vocação. Por várias vezes, o apóstolo Paulo lembra em suas cartas que ele é um apóstolo de Cristo e é um sinal primordial da intervenção divina na vida dele, E com a missão de evangelizar os gentios, ele se dedica por inteiro e busca formas novas, através das cartas, de se fazer presente, junto àquelas comunidades fundadas por ele mesmo, porque ele era um missionário itinerante, então ele mesmo visitava, estabelecia a igreja, e depois ele escreveu cartas para essa igreja para orientar, Porque escrever era a forma de manter viva a fé das comunidades, porque Paulo ele não podia estar em todas elas ao mesmo tempo, por isso ele enviava cartas, para que tudo isso, o evangelho, ele fosse anunciado, E o núcleo da mensagem do apóstolo Paulo em todas as suas cartas era o querigma cristão. Ou seja, o que é o querigma? O querigma vem do grego querigma mesmo, E é uma palavra que ela é usada no Novo Testamento com o significado de mensagem, pregação, anúncio ou proclamação, ou seja, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, E toda a teologia paulina é gerada a partir
do evento da cruz. Sinal de escândalo, portanto, de fraqueza, transformado em princípio de salvação e ressurreição. Ou seja, escândalo, a cruz, né? Para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Fraqueza, né? E porque somos fracos, pecadores, mas fomos transformados através da salvação e ressurreição. E, portanto, para compreender Paulo, é importantíssimo considerarmos a crucificação de Jesus, sua morte e ressurreição. Porque Paulo é um escritor que anuncia o evangelho, ou melhor, é um missionário que escreve. Ele é poeta e culto, mas para fazer-se compreender, usa palavras simples e profundas. E todas as suas cartas são, portanto, como geradas de dentro do seu próprio coração. E assim, o apóstolo Paulo, ele deixa transparecer que cada palavra que ele escreve demonstra a sua paixão por Jesus Cristo e pelo seu próprio povo. E qual o propósito de uma epístola, né? Porque a palavra epístola, ela é do grego antigo, né? E significa ordem, mensagem, e pelo latim também possui significado semelhante. Qual o propósito das epístolas? Porque a palavra epístola, ela vem do grego antigo, que significa ordem, mensagem, e também pelo latim ela possui significado semelhante, né? A carta, a mensagem escrita e não assinada. E nós usamos esse termo para denominar, né, os textos escritos em forma de carta, né, seja com o objetivo ou não de ter enviado ou obter uma resposta, né? E também, né, nessa aula de hoje nós vamos aprender como se divide as cartas ou epístolas paulinas, né? E essas cartas, né, elas são divididas da seguinte forma: cartas soteriológicas, cartas escatológicas, cartas da prisão, cartas pastorais. E hoje nós iremos falar das soteriológicas. E o que significa soteriológicas, né? Vamos entender um pouquinho esta palavra. No cristianismo, a salvação é estabelecida através de Jesus Cristo. A soteriologia, no cristianismo, ela estuda como o evangelho de poder e os ensinamentos de Jesus e a fé nele separa do mundo e das práticas mundanas as pessoas que antes estariam condenadas pelo pecado e os reconcilia com Deus. Esse é o significado, né? E o que é o estudo da soteriologia, né? A soteriologia é o estudo da salvação humana. As religiões, elas oferecem suas várias interpretações para a salvação humana, cada qual baseada em preceitos específicos. A soteriologia é justamente o estudo que se faz sobre esses tipos de salvação e avaliando as suas condições. E qual é a importância da soteriologia? A soteriologia cristã, queridos, ela atinge um dos pontos mais altos no que diz respeito à salvação. Pode-se dizer que com ela a morte é vencida de uma maneira até então inédita. E desse modo, o cristianismo consegue se emancipar do mundo grego. Porque entendemos que
a salvação ocorre após aceitarmos Jesus, após a sua morte e ressurreição, né? E nós daremos início hoje a esse tema, estudo das cartas ou epístolas paulinas, falando da carta soteriológica aos romanos. E para entender esta carta, né, aos romanos, eu separei algumas informações essenciais para conhecê-la, né? Vamos falar do propósito desta carta. O propósito da carta aos romanos era apresentar Paulo aos romanos e sintetizar a mensagem do apóstolo antes de sua chegada a Roma. E quem foi o autor dessa carta? O próprio apóstolo Paulo, né? E para quem ele escrevia essa carta? Quem era o destinatário desta carta? Eram os cristãos em Roma e em todo o mundo, né? E qual data provável disso? A carta, ela provavelmente foi escrita em 57 depois de Cristo, em Corinto, quando Paulo preparava sua viagem a Jerusalém, né? E qual o panorama disso? Aparentemente, Paulo havia terminado o seu trabalho no Oriente e planejava visitar Roma, antes de seguir para a Espanha. E depois de ter levado uma oferta aos irmãos em Cristo que passavam grande necessidade em Jerusalém. Isto está relatado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 23, que diz assim: e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, dizendo que deveis circuncidai-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado este mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Ou seja, estava havendo ali o primeiro concílio, falando que a circuncisão não salvava, né? E eles mandaram Silas, né, até lá para que ele levasse essa notícia. E Paulo e Barnabé, eles foram também enviados para falar desse assunto, né? Porque a igreja cristã, ela era formada principalmente por judeus que eram circuncidados, mas também ela tinha um grande número de gentios que estavam se juntando ao povo, né? E o versículo-chave para esta carta destinada aos romanos é o capítulo de número 5, versículo de número 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é a pessoa-chave da carta aos Romanos? Quem são as pessoas principais nessa carta? Né? O apóstolo Paulo, escritor, né? E Febe, né? Paulo, ele escreve uma sustaticae epistolae, ou seja, quando uma pessoa está buscando um novo emprego ou uma nova posição, geralmente se apresenta referências ou um testemunho de alguém que a conhece,
a conhece bem e que pode certificar seu caráter e sua capacidade. Quando uma pessoa vai viver em algum povo desconhecido, frequentemente ele leva consigo alguma carta de apresentação de alguém, né, que conhece aquele povo, alguma pessoa daquele povo. E no mundo antigo, queridos, essas cartas elas eram muito comuns. Eram conhecidas como Sustaticae Epistolae, é um nome bem complexo, mas é simplesmente uma carta de recomendação, uma carta de apresentação, porque o apóstolo Paulo, ele envia esta carta à igreja de Roma, apresentando uma serva chamada Febe, né? Porque essa serva do Senhor, chamada Febe, ela procedia da Cencreia, que era um porto de Corinto. E na Bíblia, ela relata que essa serva, né, da igreja de Cencreia, uma região portuária ali localizada, como falei, está descrito lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1, e este ofício, né, que ela foi para Roma, lhe conferiu a importância de ser uma das mais relevantes mulheres das Escrituras Sagradas, já que ela contribuiu significativamente para a difusão do cristianismo. E o próprio nome Febe, ele significa radiante, brilhante, e essa atitude do apóstolo Paulo, ele faz cair por terra o pensamento de alguns que dizem que Paulo era um machista, queridos, né? E o lugar-chave desta carta é Roma, a própria Roma, apesar de ela estar sendo enviada, a carta está sendo enviada para Roma. E as características particulares, né, dessa carta, a carta aos Romanos, ela foi apresentada, queridos, como um tratado organizado e bem fundamentado de sua fé. Não tem o formato típico de uma epístola, exceto, queridos, pela forma com que o apóstolo se despediu, saudando vários irmãos romanos. E o que o apóstolo Paulo, ele pretendia, né, atingir escrevendo esta carta? Qual seria o público-alvo, já que se trata de uma carta soteriológica, ou seja, uma carta para a salvação do homem, né? E o apóstolo Paulo, queridos, ele apresenta Cristo como advogado, justo e fiel, né? Porque com toda a competência e sabedoria, o promotor, ele apresenta a sua causa. Ao chamar as testemunhas de acusação à tribuna, ele apresenta as provas para condenar o réu. Isso é o diabo, tá? Ele apresenta provas para te condenar. Depois de desacreditar as declarações das testemunhas da defesa, por meio de um habilidoso interrogatório, o promotor faz a alegação final e lança um provocante desafio ao júri, o de condenar o réu. E o veredito final não traz nenhuma surpresa, porque somos culpados. Então declara o júri e a justiça foi feita. Já o apóstolo Paulo, ele era inteligente, bem articulado e comprometido com a sua chamada ministerial. E Paulo, né, como um habilidoso advogado, ele apresentou a causa do evangelho de forma clara e sem rodeios em sua carta, né, aqueles cristãos que viviam em Roma. Paulo tinha ouvido falar da igreja em Roma, mas nunca havia estado lá.
assim como nenhum outro dos apóstolos, porque, evidentemente, essa congregação ela foi fundada por judeus que se converteram no dia de Pentecostes, mencionado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né, que diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E no versículo de número 10, diz que lá estavam pessoas da Frígia, Panfilia, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene. E também na parte B do versículo 10 vai dizer: e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, ou seja, prosélitos são novos convertidos ao judaísmo, tá? Isso mencionado Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 10, como falei. E depois que aconteceu o Pentecostes, eles retornaram a Roma, divulgando assim o Evangelho, porque a igreja cristã, ela crescia, queridos. Mas embora separado por muitas barreiras, o apóstolo Paulo, ele conseguiu estabelecer um contato com aqueles cristãos de Roma, a quem ele ansiava muito em ver face a face. Embora nunca tivesse conhecido pessoalmente a maior parte dos irmãos romanos, né? Mas Paulo, ele sentia amor por eles e por isso enviou-lhes uma carta para apresentar-se e dar a eles a sua declaração de fé, tá? E nela, após uma breve introdução, ele apresenta Jesus, mencionado lá no capítulo 1, versículo 3, a qual nós estudaremos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Paulo, ele declara a importância do Evangelho e o seu compromisso de divulgá-lo, queridos, né? E ele prossegue informando a incontestável causa da intervenção divina na salvação da humanidade. É tudo pela graça e tudo através de Jesus, né? E ele também vai falar que o pecado é que escraviza. Vai falar sobre isso. Mas em seguida, queridos, o apóstolo Paulo, ele apresenta as boas novas. A salvação, ela está à disposição de todos, independentemente da identidade, ética, cultural, da origem e dos pecados das pessoas, porque somos salvos pela graça. Um favor de Deus que não merecemos e do qual somos indignos. Mas por meio da fé em Cristo e em sua obra redentora, perfeitamente consumada na cruz, fomos salvos. E salvos por intermédio de Jesus, porque fomos justificados e inocentados perante Deus. Isso mencionado lá no capítulo de número 3, versículo 21 da carta, né? E também no capítulo de número 5, versículo 21 também, dessa mesma carta, tá lá, que fomos justificados e inocentados perante Deus. Paulo também vai falar que o homem, ele foi liberto do seu pecado e do poder do pecado, né? De domínio da lei, para tornar-se como Cristo e descobrir o amor ilimitado de Deus, querido. E dirigindo-se também aos irmãos judeus, o apóstolo Paulo, ele demonstra a sua preocupação com eles e explica como pode ajustar-se ao plano divino, porque eles estavam vivendo pela lei.
estavam vivendo pela lei. O apóstolo Paulo precisou ensiná-los que não era a circuncisão que salvava o homem, mas sim estar aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Visto que o caminho para os judeus e gentios pudessem estar unidos no corpo de Cristo. Por isso foi aberto pelo próprio Deus um canal, ou seja, os dois grupos, eles poderão louvá-lo juntos, né? Com sabedoria e amor. Paulo também, queridos, ele explica aos cristãos o significado de viver em completa submissão a Cristo, usando os dons espirituais para servir aos outros, né? E não ser servido. E amando-os verdadeiramente e sendo bons cidadãos, porque a liberdade, ela deve ser guiada pelo amor. À medida que nos edificamos mutuamente na fé, devemos ser sensíveis e colaborar com aqueles que são fracos na fé. O apóstolo Paulo, queridos, ele insiste na unidade, especialmente entre cristãos gentios e judeus. E ele conclui relatando as suas razões para escrever, descrevendo os seus planos, saudando seus amigos e transmitindo alguns pensamentos e cumprimentos finais de seus companheiros de viagem, aqueles irmãos romanos. Ao lermos a carta aos Romanos, queridos, devemos reexaminar nosso compromisso com Cristo e confirmar nosso relacionamento com outros cristãos no corpo de Cristo, né? Porque essa carta aos Romanos, ela apresenta um esboço, né? Do que fazer, em que acreditar, né? O que devemos acreditar lendo a carta aos Romanos, né? O primeiro tópico que o apóstolo Paulo coloca para que devemos acreditar é a pecaminosidade do homem. Primeiro tópico. Segundo, o perdão dos pecados por intermédio de Cristo. O terceiro tópico, que o apóstolo Paulo demonstra um cuidado grande nesta carta, é a libertação dos grilhões do pecado. E o quarto, o passado, o presente e o futuro do povo de Israel. Porque Paulo, ele estabeleceu os fundamentos da fé cristã de forma clara. Forma clara, querido. O que ele diz? Todos somos pecadores. Jesus morreu para que nossos pecados fossem perdoados. A fé em Cristo, ela nos torna justos perante Deus e proporciona uma nova vida e um novo relacionamento com Ele. E, queridos, como a equipe de esportistas que constantemente lembra de seus objetivos, receberemos imensa ajuda em nossa fé quando não nos afastarmos do fundamento dela. Nunca teremos dúvida sobre em quem devemos acreditar se estudarmos cuidadosamente a carta aos Romanos, né? E como nós devemos nos comportar? Responsabilidade pessoal e observações pessoais. Porque o apóstolo Paulo, ele deu diretrizes práticas e claras aos cristãos de Roma.
O cristianismo não é uma teologia abstrata e desligada da vida, mas tem implicações práticas que influem em nosso comportamento cotidiano, nosso dia a dia. Não basta apenas conhecer o Evangelho, devemos deixar que ele transforme nossa vida e que Deus interfira em todos os aspectos dela, né? E os megatemas dessa carta, né, aos Romanos, ele fala sobre pecado. E a explicação, né, do pecado. O que é o pecado? Pecado, né? Pecar significa recusar-se a fazer a vontade de Deus e deixar de praticar tudo o que Ele deseja que façamos. Desde a rebelião de Adão contra Deus, a nossa natureza ela tornou-se desobediente, queridos. E o pecado, ele nos afasta de Deus e nos leva a viver como queremos e não como Ele quer. Como Deus é moralmente perfeito, justo e reto, Ele tem todo o direito de condenar o pecado. Né? E o apóstolo Paulo também, ele fala sobre salvação, né? Como um mega tema. Falou sobre o pecado, salvação, porque os nossos pecados, queridos, eles indicam a necessidade de sermos perdoados e purificados. Embora não sejamos dignos nem merecedores em sua bondade, Deus, ele nos estende seu amor e perdão. Ele nos ensina o caminho da salvação, queridos. A morte de Cristo, ela pagou a pena por nossos pecados. E é muito bom saber, né, que Deus, né, a importância disso, né, de entendermos, né, o que é a salvação, né, porque é muito bom saber que Deus, ele nos salva do pecado, mas para estabelecermos um novo e maravilhoso relacionamento com Ele, para isso que Ele nos salva. E devemos crer que Jesus morreu por nós e que Deus perdoou todos os nossos pecados. E um outro mega tema do apóstolo Paulo, que ele coloca na carta aos Romanos, fala sobre crescimento. Crescimento pelo poder de Deus. Os cristãos, eles são santificados, eles tornam-se santos. Isso significa que somos separados do pecado, capacitados a obedecer e a nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Quando aprofundamos o nosso relacionamento com Cristo, o Espírito Santo ele nos liberta das exigências da lei e do medo do juízo final, né? Porque um dia vai acontecer. E com a importância do crescimento do crente crescer dia após dia, né? Por ficarmos livres do poder do pecado e das exigências da lei e do medo do castigo de Deus, nós podemos crescer em nosso relacionamento com Cristo. Ao confiarmos no Espírito Santo
e permitirmos que Ele nos ajude, podemos subjugar o pecado e a tentação, queridos. Tá? Esse é o crescimento do crente. E também o apóstolo Paulo deixa registrado aqui a soberania, né? Nessa carta aos Romanos. Porque Deus, ele observa e cuida de seu povo. Ele fez isso no passado. E também ele faz isso no presente. E também fará no futuro. Sua maneira de tratar, né, as pessoas é sempre justa. Como é responsável por toda a criação. Ele pode salvar qualquer pessoa, segundo a sua vontade, mas ele não salva o assassino, salva segundo a vontade dele, né? Então, ele é o soberano, né? A soberania vem dele, o apóstolo Paulo registra isso em sua carta aos Romanos, né? E qual seria, né, a importância disso, da soberania de Deus? Seria por causa da sua misericórdia. Tanto judeus como gentios, eles podem ser salvos. Todos nós devemos corresponder a essa misericórdia e aceitar a sua bondosa oferta de perdão, queridos. Devemos aceitar o perdão do Senhor. Como Ele é soberano, nós devemos deixar que Ele reine nos nossos corações. E o apóstolo Paulo também registra em sua carta aos Romanos, né, como um mega tema, o serviço. Serviço, fala sobre serviço, né? Que quando nosso propósito for dar o crédito a Deus por seu amor, seu poder e sua perfeição em tudo o que fazemos, poderemos servi-lo adequadamente. Servir a Deus une os cristãos e permite que demonstremos amor e sensibilidade em relação aos nossos semelhantes. E como é a importância disso, né? A importância é que nenhum de nós pode igualar-se completamente a Cristo. Ele se expressa por meio do seu corpo, sua igreja, né? E ao gerar outros irmãos, os cristãos, eles podem transformar-se de um modo ativo e vigoroso, em uma sinfonia a serviço de Deus. Tudo que fazemos, tudo que temos feito, tem que ser para servir ao Senhor, para ganharmos alma para o reino, para termos, né, o objetivo do Senhor, que é ir de pregar o Evangelho, assim como o apóstolo Paulo bem o fazia, né? Inclusive deixando essa carta aos Romanos, né? E em que acreditar, né? Porque nos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos, o pecado é confrontado e é explicado como o perdão é possível por meio da fé em Cristo, querido. Paulo também falou acerca do que os cristãos experimentam em sua vida quando praticam a nova fé. Né? E iremos aprender na próxima aula, no capítulo de número 1, versículo de número 1, até o capítulo 30, até o versículo de número 30, o que vem a ser a pecaminosidade do homem, né? Os pecados que o homem comete.
E o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, ele está fazendo essa observação, esse relato, né? E nós vamos entender ponto a ponto na próxima aula. Porque Paulo, ele faz um prefácio e uma saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, né? E o que ele quis dizer com isso? No capítulo 1, versículo 1, Paulo escreveu essa carta à igreja cristã que estava em Roma. Nem ele, nem os outros nunca tinham ido lá. Tiago e Pedro, eles nunca tinham estado anteriormente nesta cidade. Tá? E nós vamos estudar capítulo a capítulo, versículo a versículo. Nas próximas aulas estaremos falando dessa carta soteriológica em que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, né, para que haja salvação da humanidade. Amém? Que Deus te guarde, te abençoe, te proteja, que você tenha uma noite de sono abençoada no nome de Jesus. E na quarta-feira próxima estaremos ministrando mais uma lição, agora já falando da carta soteriológica aos romanos, para estudarmos e conhecermos um pouco mais desse objetivo do Senhor para nossas vidas, que é aprender do seu Evangelho. Amém? Obrigado.